canta Dinha também, talvez. Então procura aí na internet, a letra vai estar aqui. Deus falando para mim e para você, né? Que está do nosso lado. Essa música aí. A EBD de hoje falou muito de você passar dificuldade, né? Sofrer e não saber resistir ou reclamar. Mas foi visto que é uma necessidade passar por lutas. É uma necessidade passar por provações para ser aprovado. Então, todo aluno passa pelas provas para ser aprovado na escola. Quem sabe, o professor sabe, o aluno também sabe. Nós também somos provados para sermos aprovados como obreiros de Deus. E Deus está dizendo para mim, para você: estou contigo. Amém? Estou contigo, ó meu filho. Quem souber pode cantar comigo. Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre zelo muito bem, e de ti não te esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá da cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que vá, e ao teu lado para me guiar. Vamos ficar de pé? Pelos temores abatidos, cante comigo. E pelas setas ferido, eu tomei com carinho, lá no mundo te busquei, e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, e ao teu lado para te guiar. Mais uma vez, se entrares na batalha, contigo lutarei. Se pisares e ao teu lado para te guiar. Eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Pode sentar, irmãos. Deus abençoe a todos. Tenhamos um bom culto, um culto de razão e de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Queria ler alguns versículos aqui para vocês e dizer que todos vocês são muito bem-vindos, né? Se sintam em casa. Os
que estão nos visitando também. E o salmista, como o pastor já disse, que foi dito hoje na escola bíblica, que a adoração também ela é realizada em meio às lutas, tribulações, dificuldades, né? E o salmista, no Salmo 30, ele diz assim: é uma ação de graça pela libertação da morte. O salmista Davi, ele diz assim: eu te exultarei, Senhor, porque tu me livrastes e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Aí vamos lá para o 11, o 2 antes: Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Aí para o 11, depois você lê o salmo todo, tá certo? Tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Amém? O Celebrate vai estar com a oportunidade e você também está adorando e louvando ao Senhor nesse momento. Amém? Celebrate, saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor. Amém, igreja? Pode ficar de pé, em nome de Jesus. Nós vamos entoar alguns cânticos, vamos adorar esse Deus. E assim como Ávila ministrou aqui, né? A graça de Deus é incomparável. Pela sua graça nós fomos salvos. Amém? É um dom, um favor imerecido que Deus nos deu. E por isso, creio que estamos todos alegres. Amém? Então vamos adorar a Deus. Que quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, eu sou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia! Tu és digno, Senhor, de toda adoração, ó Deus. Aleluia! Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu.
Cordeiro de Deus. Canta a igreja. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Só tu és digno, Senhor. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei. Oh, que tremenda graça. Oh, que infalível amor. Tomou o meu lugar. A minha cruz levou. Entregou sua vida. Eu sou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Obrigado, Senhor, pela tua graça nas nossas vidas, Pai. Aleluia, nós te louvamos e agradecemos o nosso Deus. Aleluia. A igreja pode continuar louvando com palmas, amém, igreja? Senhor, às vezes sinto em mim uma vontade de entrar no quarto e trancar a porta e assim falar contigo. Contar meus segredos, te confessar os meus pecados e fraquezas, me quebrantar e ser achado como alguém segundo teu querer, segundo teu coração. Tudo que eu quero é poder te adorar, Ficar a sós contigo e em teus braços me encontrar. Só quero te adorar. Só quero te adorar. Preciso te adorar. Permita-me te adorar. em ti eu quero me perder em adoração, vem consumir meu coração com a chama do teu olhar. Te amo demais. Tudo que eu quero é poder te adorar, Ficar a sós contigo e em teus braços me encontrar. Só quero te adorar. Só quero te adorar. Preciso te adorar. Permita-me te adorar. Só quero te adorar. Só quero te adorar. Preciso te adorar. Permita-me te adorar.
semana uma amiga minha pediu oração por uma jovem, né? Ela está com pensamentos suicidas, né? Nesse mundo de hoje a gente é muito comum escutar jovens, adolescentes passando por esse tipo de situação, né? Que o Senhor entre na vida dessas pessoas, né? Que a verdadeira paz e essência e alegria ela só pode encontrar no Senhor, né? Não é em outros caminhos e nem se fechando totalmente para as pessoas, né? E é isso, a gente tem que ficar mais de olho, né, nos nossos jovens, nos nossos adolescentes, para que eles venham realmente encontrar a verdadeira alegria de viver, né?
Graças e paz, queridos. Ainda nesse espírito de adoração e de alegria por podermos estar na casa do Senhor, louvando e engrandecendo o nome dEle, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Fazer igual o pastor esse final de semana. Quem achou, diga: vou morar no céu. Quem não achou, diga: eu vou também. Como é? De cara não pode não, né? Queridos, a palavra do Senhor diz assim, livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10: Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a casa do Senhor, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai-me nisto. Assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas dos céus, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos que nem conseguireis guardá-las todas. Amém? Agora eu convido você a ir lá em Mateus, capítulo 25. Esse versículo de Malaquias, ele fala sobre trazei as ofertas e os dízimos à casa do Senhor, para que nele haja mantimento, para que nele haja alimento. Para que esse alimento? Mateus capítulo 25, todos acharam? 25? A partir do versículo 31, o livro de Mateus fala: quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então ele se assentará no trono de sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa a ovelha dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e vocês me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntaram: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e hospedamos, ou nu e vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo, que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Amém? Então é baseado nessa palavra que nós entendemos a nossa responsabilidade como servos do Senhor, como filhos de Deus, a importância de podermos dizimar e ofertar na casa do Senhor. Porque é através das bênçãos que são derramadas sobre as nossas vidas que nós podemos abençoar a quem Deus colocar em nosso caminho, a quem Deus colocar sobre nossa responsabilidade de abençoar, a quem Deus colocar sobre a nossa responsabilidade de cuidar, de visitar. Amém, queridos? Então Deus tem colocado uma responsabilidade sobre a minha vida e sobre a sua vida, e nós temos o privilégio de poder fazer aquilo que Deus tem colocado sobre nós. E no versículo 21 ele diz: o Senhor diz: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco,
no muito lhe colocarei. Venha participar da alegria do Senhor. Ou seja, vamos participar da alegria do Senhor. Vamos entender aquilo que Deus tem colocado sobre as nossas mãos e alegrar o coração de Deus e poder participar com Ele da sua alegria. Amém? Os irmãos estão com a oportunidade de dizimar e ofertar na casa do Senhor enquanto o Ministério do Louvor louva. E eu queria incentivar aqueles irmãos que têm apoiado o Ministério de Misericórdia, que não deixem o Ministério de Misericórdia. Nós continuamos precisando das suas ajudas, pois existem famílias que dependem do nosso ministério, e eu continuo pedindo aos irmãos que continuem contribuindo com o Ministério de Misericórdia da igreja. Amém? Deus abençoe a todos. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede, o que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo do meu coração. Espalha o barro que ainda faltava, abre a janela pra luz me encontrar, o que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, quanta esperança na terra.
ao faminto, filho esmagado e servido na cruz para todo cansado, o que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo oferece, Ele é. Aleluia. Obrigado, Deus. Aleluia. Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma. É como um fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido. Eu quisera ir ao campo missionário, eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Somente tu conhece os meus problemas. Somente tu, Senhor, me ajudará. Pois eu sei que em ti vivo, tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Eu quisera ir ao campo missionário, eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus, eu quisera anunciar.
Amém. Graça e paz. Glória a Deus pelo nosso campo missionário. Vamos orar? Querido Deus e Pai, Senhor, nós queremos te agradecer nesse momento pelos dízimos, pelas ofertas, pelas vidas, meu Senhor amado, que o Senhor tem guardado neste lugar, pelas vidas que o Senhor tem trazido à tua casa, Senhor. Queremos colocar mais uma vez diante do Senhor as finanças da tua casa, para que o Senhor direcione, ensine, Pai amado, Pai querido, a usar conforme o teu querer, conforme a tua vontade, na administração, Pai. Nós oramos ao Senhor e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. As crianças já estão lá. As crianças voltam para orar, para voltar para a salinha. Amém? Glória a Deus. É missionária aqui, ó. É verdade, Jesus. Glória a Deus. Hoje, na hora do almoço, quando Viviane ligou, ela estava com os 2 meninos, aí perguntou ao Henrique, de 2 anos. Henrique, quem criou os animais? Aí ele olhou e disse, eu acho que foi Noé. Coisa boa, né? 2 aninhos. Querido Deus e Pai, Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer pela vida das nossas crianças, meu Senhor. Queremos a cada dia, Deus, continuar orando por elas, intercedendo por elas, meu Senhor amado, chorando, Deus, pela vida delas, para que elas continuem na tua presença, continuem sendo criadas, meu Senhor, com base na tua palavra, e que o alvo, Espírito Santo de Deus, não seja perdido no seu caminho, Senhor. Por isso, cuida, meu Senhor, da mente e do coração das nossas crianças, repreendendo, Deus, todo mal, toda seta do inimigo contra as nossas crianças, contra os nossos jovens e contra os nossos adolescentes, em nome de Jesus. Amém. Pastor Josenildo Quental. Querido Deus e Pai, Senhor, está aqui o teu filho, nós queremos mais uma vez o apresentar ao Senhor, que vai estar aqui, Senhor, falando do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, daquilo, Deus, que o Senhor já tem feito na vida dele e daquilo que o Senhor já fez e ainda há de fazer no nosso meio, Pai. Por isso que este canal, Jesus, que está aqui, cuida dele, Senhor amado, do seu coração, da sua estrutura emocional, Senhor, da sua casa, dos seus filhos, ó Deus. Continua usando o teu filho na tua casa, na tua obra. Continua capacitando, Jesus, naquilo que o Senhor tem o chamado para fazer. Que a mensagem dessa noite, Senhor, mais uma vez, ela penetre em nossos corações e venhamos refletir na tua voz que iremos ouvir essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, sem demoras, né, que eu já fui intimado pelo tempo. Olha o tempo, que o tempo não espera, né? Mateus capítulo 7. Nós estamos no mês missionário da igreja, mês de setembro. E as mensagens são necessárias que a gente pregue para que pessoas possam hoje reconhecer a necessidade de salvação, né? E orando ao Senhor, buscando a face de Deus, Deus me deu esse texto, né? E Cássia fez uma apresentação aqui teatral, né? Que de certa forma tem um pouco a ver com aquilo que Deus colocou no meu coração, né? Mateus capítulo 7, verso 24 ao 29, sem demoras. Mateus 7, 24 ao 29 diz assim: Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras
e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as praticam, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, vieram as inundações e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, as pessoas lhe admiravam da sua doutrina, pois ele os ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Amém, irmãos? Curva a tua cabeça, por gentileza, fecha teus olhos. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos pela tua palavra, nós tributamos a ti toda a honra, toda a adoração, todo louvor. Tira a ansiedade do meu coração, Senhor, que eu possa transmitir aquilo que ao longo desses dias eu tenho estudado, Pai. Tu és testemunha, Senhor, que tenho me dedicado a isso, Pai. E te peço que pelo teu Espírito o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor. Primeiramente para mim, porque eu necessito ouvir a tua voz e preciso que esta palavra ela possa penetrar as profundezas do meu coração, Senhor, e fazer morada em minha vida, Pai. E não somente isso, Senhor, mas também que ela me alcance, Pai. E que me alcançando também possa alcançar a outros, Pai. E assim o teu nome ser glorificado para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Nós colocamos por temática dessa mensagem, rocha ou areia? Em que fundamento sua casa está sendo edificada? Rocha ou areia? E pensando nessa perspectiva, irmãos, lendo o capítulo 7 do livro de Mateus, a partir do versículo 14, nós encontramos Mateus falando acerca de vários dualismos. O texto do 14 em diante diz que existem duas portas. Uma larga, que nós denominamos ela como mundo, e uma estreita, que também nós denominamos ela como sendo o Evangelho de Jesus Cristo. Também nesse mesmo texto, a Bíblia fala de dois caminhos. Um largo, que conduz à perdição. Provérbios capítulo 14, verso 12, diz ao homem, há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas o final desses caminhos, ou o final dessas escolhas, conduz o homem à perdição, à morte. E também a Bíblia diz que há um caminho estreito que conduz à vida. Também nesse texto do capítulo 7 de Mateus, existem duas classes, que ele diz muitos e poucos. Dois destinos. Vida, João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: eu vim para que todos vocês tenham vida e a tenham em abundância. O que Deus quer transmitir para a igreja através da pessoa de Jesus Cristo é vida. Ele diz: eu vos dou a vida eterna. Eu tenho vos dado a vida. Por outro lado, Mateus também, nesse mesmo capítulo, ele diz que também há um outro destino, que é a perdição. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, está escrito que todos aqueles que não foram achados os seus nomes escritos no livro da vida, não passarão a eternidade com Deus. Depois o próprio evangelista Mateus, ele fala que há dois tipos de árvores, a árvore boa e a árvore boa ou a carcomidas,
que é aquele tipo de árvore que, após ser cortada, só há uma finalidade para ela: ser lançada no fogo. Depois ele fala de 2 tipos de frutos: os frutos bons e os frutos ruins. 2 coisas feitas à árvore: cortá-las ou lançá-las fora. 2 casas, 2 fundações, areia ou rocha, 2 construtores, um sábio ou um louco, 2 tempestades, 2 feitos provenientes da tempestade, uma casa que permanece e a outra que caiu. Que tipo de fundamento está pautada a sua casa, a minha casa? Que tipo de estrutura, fundamento está alicerçada a minha fé e a sua fé? Baseado nisso, irmãos, tomaremos esse texto para discutirmos algumas questões, algumas semelhanças e diferenças nesses fundamentos. Porém, diante dos desafios da vida, ambos se portam de formas diferentes. O sábio e o tolo, ele se portam de formas diferentes. E é sobre isso que nós iremos discorrer um pouco nesta noite. Primeiro ponto que nós queremos colocar aqui para os irmãos: as diferenças entre esses construtores. Um busca pôr em prática os ensinamentos da exposição das Santas Escrituras. E o outro, a Bíblia diz que o outro, a Bíblia chama de insensato, é aquela pessoa que acha desnecessário se esmerar no estudo da palavra de Deus. Para que estudar? Para que se debruçar na palavra de Deus? Para que frequentar? Para que investir tempo, investir dinheiro, investir no reino, investir no estudo, no ensino da palavra de Deus? Por outro lado, o homem prudente é aquele que busca, através dos ensinamentos da palavra de Deus e das exposições das santas sagradas escrituras, se apropriar de um reino que foi proposto pelo Senhor para a sua igreja. Um reino que o Senhor prometeu dar ao seu povo. E a Bíblia, ela nos diz que o reino de Deus, ele é tomado por esforços. Nós precisamos nos esforçar para entrar nesse reino. Não se entra nesse reino de qualquer forma. Não se entra nesse reino de forma relapsa. Pelo contrário, é necessário que nos debrucemos. É necessário que gastemos tempo. É necessário que venhamos nos esmerar para podermos nos apropriar e sermos chamados de homens prudentes que construiu uma casa sobre uma rocha e que, independente de situações, independente de circunstâncias, independente de vendavais, de lutas e tribulações e perturbações que tentarem bater contra esta porta ou contra esta casa ela não vai sentir o impacto. Por quê? Porque ela está solidificada, ela está enraizada, ela está firmada. Há uma consistência de ensino, há uma consistência de palavra, e ela não se abala diante dos desafios propostos nesta vida. Por outro lado, irmãos, também há diferenças entre esses construtores. Ambos ouvem a palavra de Deus. Ambos estão sendo ouvintes da palavra de Deus. Tanto o crente como o descrente, tanto aquele que é crente, mas não tem compromisso de se esmerar, de se debruçar na palavra de Deus, como também aquele que gasta tempo em ouvir, em pregar, em ensinar, em estudar a palavra de Deus. Então ambos ouvem a palavra, têm a mesma oportunidade. Todos nós temos as mesmas oportunidades de ouvir a voz de Deus. Toda terça nós estamos aqui, todos os domingos pela manhã nós estamos na escola bíblica dominical, todas as quintas e todas as sextas nós estamos participando dos PGs da igreja, todos os sábados ou alguns sábados da semana ou do mês, nós temos eventos que propiciam a cada um de nós
o desenvolvimento e o desenrolar da palavra de Deus. Então todos têm a mesma oportunidade. A Bíblia, ela relata que ambos os construtores, ambos esses homens, eles utilizaram dos mesmos materiais para a construção desta casa. Então eles tiveram de posse dos mesmos materiais para a construção desta casa. Ambos enfrentaram o mesmo teste, a tempestade. E diante da tempestade, um se sobressaiu diante do outro. Diante da luta, diante da provação, diante da dificuldade que se levantou, para ambos, a Bíblia diz que um sobressaiu diante do outro. A Bíblia diz que um era prudente, era atencioso, era focado no que fazia, praticante da palavra de Deus, valorizava o ensino das Escrituras. Por outro lado, o outro era insensato, dava pouca importância ao que estava fazendo, era imprudente, desprezava o ensino, não dava importância à palavra, à oração, o devocional, não tinha um foco definido e estabelecido. Quem irá sobressair diante de uma tempestade? O prudente ou o insensato? O que guarda, como disse o salmista, escondi a tua palavra em meu coração para eu não pecar contra ti. O que guarda, o que retém o conhecimento, ou aquele que despreza a palavra de Deus, ou aquele que deixa de lado a palavra de Deus, que a palavra de Deus é a última coisa que ele vai consultar diante dos desafios da vida, diante das circunstâncias da vida. A Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 4. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá de cima. Buscai as coisas lá de cima. Porque se buscarmos as daqui, nós estamos demonstrando que somos daqui. Se o nosso olhar está voltado para o alto, aonde o Senhor Jesus está, nós estamos trilhando o caminho correto. Então buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são lá de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, manifestaremos com Ele em glória. Em Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42, a Bíblia diz que quando Jesus foi lá em Betânia, na ocasião da morte e ressurreição de Lázaro, a Bíblia diz que quando Jesus chegou lá na casa de Maria e de Marta e do seu irmão Lázaro, a Bíblia diz que Marta estava muito atarefada com as coisas deste mundo. Por outro lado, Maria escolheu a melhor parte, a de estar nos pés do Senhor. E nós, irmãos, que parte nós temos escolhido? A de estar aos pés do Senhor, ou de estarmos sobrecarregados com o ativismo que o mundo muitas das vezes lançam sobre nós? Precisamos refletir sobre isso. A Bíblia diz que os dias são maus e que precisamos remir o tempo. Precisamos buscar aquilo que dá ênfase à nossa fé. Então Marta, ela buscava se atarefar com muitas coisas, e aquilo que era mais importante ou essencial para o seu crescimento espiritual, ela deixava de lado. E muitas das vezes nós deixamos de lado aquilo que é importante, aquilo que é mais necessário, aquilo que vai elevar a nossa intimidade e a nossa comunhão com Deus, e nos perdemos nas tarefas do dia a dia. Não podemos nos esquecer de que buscar a Deus é algo essencial para o nosso crescimento espiritual.
O texto também vai nos dizer, irmãos, que um edificou sobre um fundamento sólido, firme, consistente, durável e eterno. Olha só o que o texto diz. O texto diz que um, chamado homem prudente, ele edificou a sua casa sobre um fundamento firme, sólido, consistente, durável e eterno. Salmo 40, versículo 1, versículo 2, a Bíblia diz que o salmista esperou com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, de uma terra escorregadia, pôs os seus pés sobre uma rocha, firmou os seus passos para que ele não tropeçasse em coisa alguma. Colocou nos seus lábios um novo cântico, e muitos verão estas coisas, temerão e passarão a confiar no Senhor. É diferente, irmãos. É diferente quando nós estamos solidificados, quando a nossa fé, ela está pautada em algo duradouro, em algo firme, em algo consistente, porque as tempestades batem à nossa porta, as dificuldades vêm, as lutas vêm, as coisas, elas vêm para tentar tirar o foco, para tentar roubar a nossa presença da presença do nosso Deus, e nós estamos ali tão focados, tão firmados, que nós não tropeçamos e não vacilamos, porque nós esperamos a promessa de Deus se cumprir na nossa vida. É diferente a atitude do outro, que a Bíblia chama de insensato. O outro construiu a sua casa em um fundamento inseguro, inconsistente. Poderíamos dizer, irmãos, que um fundamento inseguro, inconsistente, são as vãs filosofias que o mundo tem pregado, as falsas religiões, as heresias, tudo aquilo que tem se levantado nos últimos dias para tentar roubar o foco das pessoas, para tentar roubar as pessoas da presença de Deus. E aí o apóstolo Paulo, ele nos adverte em Romanos capítulo 5, a despeito dos sofismas deste mundo, que são muitos, para tentar tirar o foco e a atenção das pessoas, para que as pessoas não fundamentem a sua fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em João, em 1 João capítulo 2, versículo 7, que o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não é fácil, irmãos, fazer a vontade de Deus. Somos desafiados todos os dias a não fazer a vontade de Deus. Somos desafiados todos os dias a não cumprir o ID de Jesus. Somos desafiados todos os dias a não pregarmos a palavra. Somos desafiados todos os dias a negarmos a nossa fé, a negarmos a nossa esperança. Mas por outro lado, todos os dias o Espírito de Deus, Ele nos ajuda, nos intercede por nós para que tenhamos força para continuar a nossa caminhada. Terceiro ponto, irmãos. O tipo de alicerce indica o que a casa suporta. O tipo de alicerce indica o que a casa suporta. A casa não se constrói de cima para baixo. Nem primeiro levanta as paredes lateral. A primeira coisa é a base. O fundamento é Cristo. As raízes são as experiências que devem ser fixadas na nossa caminhada cristã. As chuvas, os rios, os ventos se referem aos problemas que podem existir na vida das pessoas, como doenças, problemas econômicos, morte e outras coisas mais. Um tinha profundidade, desejava ir ao profundo, conhecer mais a Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6, Oséias 6, versículo 3 diz assim: então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quer ter experiência com Deus? Busca Deus. Quer ter experiência com Deus? Navega no oceano do Espírito. Quer ter profundidade com Deus? Sai do anonimato.
Sai das águas rasas, sai da superficialidade do Evangelho e procura adentrar as profundezas de Deus. O homem prudente, ele edificou a sua casa sobre um fundamento firme, sobre um fundamento sólido. Por quê? Porque ele não se contentou em andar às margens do rio. Pelo contrário, ele queria adentrar um pouco mais no oceano para descobrir e para desfrutar aquilo que Deus tinha para fazer através da sua vida. Quantos estão há anos dentro da igreja, mas ainda anda na superficialidade do Evangelho? Não há sustentação, não há firmeza. E aí Oséias diz, olha, conheçamos e prossigamos. É um andar contínuo. Nós temos que continuar o tempo todo, não pararmos, não baixarmos a guarda, pelo contrário, continuar prosseguindo em conhecer ao Senhor. Em Lucas capítulo 5, versículos de 1 ao 5, a Bíblia diz, irmãos, que a multidão apertava Jesus para ouvir o seu sermão. Junto ao lago de Genezaré. E a Bíblia diz que Jesus viu estar 2 barcos junto à beira da praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Olha só, irmãos, um ponto interessante nesse texto de Lucas capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus viu. Jesus está te vendo. Ele está com seus olhos fitos em você. O salmista diz no Salmo 139, de onde me fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu estás lá. Não tem como fugir da presença de Deus. Não tem como fugir do olhar de Deus. Deus está me vendo e Deus está te vendo. Os olhos de Deus estão postos na minha vida e na sua vida. Jesus viu que aqueles homens vinham de uma pesca, estavam frustrados, decepcionados, não haviam pescado nada, estavam tristes, querendo desistir da caminhada, desistir do trabalho da pesca. Mas a Bíblia diz que Jesus viu aqueles homens descendo dos barcos e lavando as redes. Em outras palavras, irmãos, aqueles homens estavam entregando os pontos. Não dá mais. Cada vez mais piora. Não dá mais para continuar, não dá mais para viver dessa forma. Aqueles homens já haviam desistido praticamente de tudo. Já tinham lavado as redes. Mas a Bíblia diz que Jesus, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes para que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Olha, irmãos, nós precisamos compreender uma coisa. Sobre a palavra de Deus. Você pode até ter chegado aqui frustrado, decepcionado, angustiado, triste, sem esperança, sem ânimo no seu coração, sem vigor, sem forças para caminhar. Você que está aí na sua casa, que está nos escutando nessa noite, você pode estar aí também frustrado, decepcionado, angustiado, triste, porque as coisas não têm acontecido. Talvez você tenha orado e não tenha tido convicção naquilo que você tem orado. Talvez você tenha falado diversas vezes e você não tenha tido convicção naquilo que você tem falado. Mas olha a palavra que o apóstolo Pedro diz aqui.
havendo eu pescado, trabalhado a noite toda, havendo você ou eu orado a noite toda, havendo eu e você nos decepcionado a noite toda, mas tem uma coisa, sobre a tua palavra. Sobre a palavra de Deus, irmãos, é sobre esta palavra. Não é sobre o que o homem diz, não é sobre o que o médico diz, não é sobre o que as pessoas dizem, é sobre a palavra. Pedro disse, olha, sobre a tua palavra eu vou voltar ao mar e eu vou lançar a rede. Ore sobre a palavra de Deus, confesse sobre a palavra de Deus, fale sobre a palavra de Deus, porque Ele traz à existência aquilo que não existe. Em Lucas capítulo 1, versículo 37 está escrito, porque não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Se Deus te prometeu algo, Deus vai cumprir, porque Ele diz através do profeta, eu sou o Senhor que velo em cumprir a minha palavra. O homem pode dizer para você, não tem jeito, não há mais solução. O médico pode dizer para você, olha, prepara o funeral porque vai morrer. Mas só morre se Deus permitir, só acaba se Deus permitir, só deixa de existir se Deus permitir. Não tem como. Se Deus disse, está dito. Jesus não poderia voltar atrás na sua palavra, quando ele disse, olha Pedro, sai da superficialidade. Deixa de orar, se Deus quiser, se Deus permitir, deixa de orar dessa forma, mas ora conforme a palavra de Deus. Deus, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Pode o justo, Deus não desampara o justo, nem o necessitado mendigará o pão. Ele está dizendo na sua palavra, irmãos, que dependendo de qualquer circunstância, Deus, Ele vela em cumprir a sua palavra. Saia da superficialidade do Evangelho, desça às águas profundas, peça para que o Senhor lhe leve até o alto mar, para que você possa ter experiências inefáveis na presença de Deus. Por esses dias, irmãos, eu estava na clínica onde eu estou trabalhando, e tinha uma criança lá, que ele tem um problema, uma paralisia que comprometeu a parte motora dele, comprometeu a fala, comprometeu diversos órgãos daquela criança. E o diagnóstico que os médicos haviam dado aos pais era de que aquela criança, ela iria viver na cama, vegetando. Mas os pais são crentes. Os pais servem a um Deus que cumpre a sua palavra. E eu conversando com o pai, eu busquei saber informações a respeito daquela criança, porque certamente eu iria trabalhar fazendo terapias com aquela criança. E aí eu perguntei ao pai como é que tinha acontecido tudo, e o pai começou a me contar. E aí ele disse assim, olha irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Os médicos disseram que meu filho ia ficar vegetando, que ele não ia andar, que ele não teria forças nem para pegar uma comida e levar até a boca com suas próprias mãos. A minha mulher ficou hospitalizada depois do parto, e eu fiquei tentando resolver todas as coisas relacionadas à família. E ele disse que foi por volta de meia-noite. Ele estava em casa e ele ouviu a voz de Deus falar com ele. Vai para o teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai que está em secreto, e o Pai que está em secreto te ouvirá. E aquele homem disse que ele foi para o quarto, se ajoelhou e começou a orar a Deus. E ele começou a ministrar a palavra de Deus para aquela situação. E ele começou a dizer, olha Deus, os médicos disseram que o meu filho não vai andar. Os médicos disseram que o meu filho não vai falar. Os médicos disseram que o meu filho, ele não vai comer com suas próprias mãos.
Os médicos disseram que eu tenho que me contentar com essa situação de ver meu filho vegetando. Deus, a tua palavra diz que o Senhor cura, que o Senhor restaura, que o Senhor liberta, que o Senhor levanta aquele que está caído. Eu estou caído nessa situação, sem forças, mas eu creio que a tua palavra, ela pode mudar. Eu creio que a tua palavra pode reverter o quadro, pode mudar a situação. E aquele homem disse que passou 40 minutos orando. Quando foi pela manhã, de 5 horas da manhã, ele saiu do parque industrial com direção ao hospital. E quando ele chegou no hospital, as pessoas lá, a assistente social procurou ele. E ele disse, pronto, se a assistente social procurou é porque meu filho morreu. Mas aí ele foi, tomou aquele baque, tomou aquele choque, ele foi para a sala da assistente social. E quando ele chegou lá, a mulher ofereceu um copo d'água a ele e pediu para que ele sentasse. E ele disse que o coração dele ficou batendo de forma muito acelerada porque ele temia ouvir a notícia de que o filho dele estava morto. E aí aquela mulher deu água a ele, ele sentou e ele começou a ouvir ela falar. E aí ele ouvindo as palavras daquela mulher, ela disse, olha, eu não sei como aconteceu, a medicina não explica, mas seu filho estava em um quadro de entubamento, ele estava entubado, e o quadro praticamente era de forma irreversível. Mas nós não sabemos o que aconteceu, nós não sabemos como aquela criança, ela teve forças para sair de um quadro de coma, para ir para uma enfermaria no dia seguinte. E aí ele olhou para aquela mulher e disse assim, olha, mas eu sei o que aconteceu. Por volta da meia-noite, o meu Deus falou comigo, o meu Deus falou, o meu ouvido mandou eu ir para o quarto orar e orar em cima da situação a qual meu filho se encontrava. E eu orei e ministrei a palavra de Deus sobre a vida do meu filho. Eu não estava aqui, mas a minha palavra chegou porque Deus levou a palavra até onde meu filho estava. Assim como Deus levou Ezequiel a um vale de ossos secos e mandou e ordenou ossos secos ouvir a palavra de Deus, e aqueles ossos se tornaram um exército numeroso. Da mesma forma, Deus, ele restituiu e restaurou a vida do meu filho. É bem verdade, irmãos, que aquela criança, ele anda com dificuldades motoras, mas aquela criança já consegue pegar comida com suas próprias mãos. Aquela criança já tenta balbuciar algumas palavras. Sabe o que é isso, irmãos? É poder de Deus, é graça de Deus, é unção de Deus na vida daquele que crê. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz que a palavra de Deus, que o evangelho de Deus é poder e salvação para todo aquele que nele crê. Se cremos, irmãos, há poder de Deus na minha vida, há poder de Deus na sua vida. Se cremos na palavra de Deus, o poder de Deus vai fluir dos seus lábios e você imporá as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nada é por vista, tudo é por fé. E Hebreus diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se podem ver. Em último lugar, irmãos, a casa, ela não deve ter aparência, ela deve ter firmeza. Aqui vai uma séria advertência: tudo aquilo que não se sustenta em Cristo irá desabar. Tudo que não está fundamentado em Cristo, tudo que não está alicerçado em Cristo, tudo que não está pautado na pessoa de Jesus Cristo, não vai se sustentar. Não se sustenta. Versículo 27 diz assim: desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Não adianta apenas vir ao culto, ser apenas ouvinte da palavra. Se não houver mudança em nossas vidas, não vale a pena, irmãos. Tem que haver mudança, tem que haver algo novo, tem que haver um renovo. Não vamos vir aos cultos, irmãos, por aquilo que Ele pode nos oferecer, e sim por aquilo que Ele é.
e Ele faz no meio do seu povo. Não adianta ter uma religião vazia de Deus e cheia de rituais. Não adianta ter aparência se não há rendição e entrega que nos conduz ao arrependimento. Aquela casa caiu, irmãos, foi porque ela não estava firmada em Jesus. Ela não estava firmada na rocha. Ela não tinha profundidade, ela não tinha raiz. O que fez com que aquela casa desabasse não foi o material com o qual ela foi construída, mas sim o alicerce. O que seria mais fácil? Cavar sobre uma rocha para se obter um alicerce seguro, ou construir sobre uma areia? Obviamente que cavar na areia não nos garante que em tempos de dificuldade teremos forças para suportar a adversidade. Construir a casa na areia não requer muito esforço, nem tampouco dedicação. Porém, construir uma casa na rocha requer muita dedicação, muito investimento e muita renúncia. Não podemos construir os alicerces de nossas vidas longe daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Cristo é o nosso alicerce. Cristo é a nossa rocha. Sem Ele, tudo é incerto. Sem Ele, tudo é incerto. E eu termino, irmãos, com o Salmo 127, versículos 1 e 2. Salmo 127, versículos 1 e versículo 2. Que diz assim, irmãos: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Se o Senhor, irmãos, não for o alicerce da nossa casa, da nossa vida, tudo é em vão. A vida não tem sentido. A vida não tem perspectiva de nada. Confesso que, nas palavras de Pedro, lá em João capítulo 6, quando Jesus prega um sermão duro, e Jesus disse que aquelas pessoas que estavam ali só o acompanhavam porque ele supria as necessidades delas. E a multidão que estava ali começou a sair um por um. E a Bíblia diz que ficaram apenas os discípulos de Jesus. E Jesus, olhando para aqueles homens, Jesus faz uma pergunta: e vocês? Querem permanecer ou querem sair? E aí a Bíblia diz que Pedro, o que outrora negou, o que outrora se precipitou em algumas ações, ele disse no versículo 67, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Nós estamos aqui, sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor, Ele implantou no nosso coração a vida eterna. E por meio desta vida, nós lutamos o bom combate da fé. Para que naquele dia, o Senhor possa dizer: vinde benditos de meu Pai. Entrai pelas portas. Possuí o reino que está preparado para vós, antes
da fundação do mundo. Mas para que isso aconteça, é necessário, irmãos, que Jesus seja a rocha da nossa vida. Que Jesus seja o alicerce da nossa fé. A gente pode até se balançar diante de situações, mas a gente não se curva diante das dificuldades, porque o Senhor disse: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Vamos ficar em pé nesse momento, irmãos? Curva a tua cabeça, por favor. Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não confessou Jesus como Salvador? Tem alguém que está nos visitando e que ainda não fez a sua confissão pública a despeito de Jesus? Não tendo, irmãos, que nós como igreja nós oremos para que o Senhor coloque o desejo do nosso coração de ganharmos uma vida para o Senhor. Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor. Nós te exaltamos na beleza da tua santidade, Pai. Ó Deus, se revela a tua igreja, Senhor. Revela-se, ó Deus, aos teus filhos como rocha eterna, Senhor, como porto seguro nos momentos de lutas e de tribulações, Pai. Que as nossas casas, ó Deus, elas estejam alicerçadas na tua palavra, Senhor. Experimentadas, ó Deus, diante, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor nos proporcionar, Pai. Mas que acima de tudo, Senhor, a tua palavra, ela possa, meu Deus, trazer em nossas vidas, Pai, a existência de um Deus supremo, de um Deus poderoso, de um Deus vencedor e de um Deus que, acima de toda e qualquer situação, Ele nos conduz em triunfo, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Que o Senhor abençoe a sua igreja, abençoe os seus filhos, no nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo. Pastor Gesso. Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secarão.
vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas